Oi, estudantes! Oi, nono ano! Hoje a gente vai ter outra aula expositiva sobre outro gênero textual, que é o artigo de opinião, que também é um gênero textual do ramo jornalístico e tem as suas particularidades, as suas características próprias. Vamos aprender sobre ele, então. Já vimos que a notícia é um texto, um gênero textual jornalístico que deve ser imparcial. O que é imparcial mesmo? É quando o autor ele não usa a sua opinião como se fosse verdade. Ele não fala sobre a opinião dele, ele fala apenas sobre os fatos, né? Ele noticia uma coisa que aconteceu, que de fato é verdade. Este deve ser o texto da notícia, imparcial. Então, existe algum gênero textual jornalístico no qual se possa expressar a opinião de quem escreve? Existe algum texto escrito no jornal ou que passe nos noticiários da TV em que se possa expressar uma opinião daquele meio jornalístico, ou seja, daquele jornal, ou de alguém, de algum indivíduo em particular? Será que existe? Sim, existe. Esse texto, esse gênero textual é o artigo de opinião. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. O artigo de opinião ele é um texto jornalístico, ou seja, que vai nos jornais, na televisão, nos noticiários, mas que em vez de apresentar simplesmente um fato, de simplesmente informar, ele vai também emitir uma opinião. Artigo de opinião. O artigo de opinião era um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal elemento utilizado nos textos de opinião, que tem como objetivo informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação em massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Então, o artigo de opinião apresenta o ponto de vista do autor, certo? O autor pode ser uma pessoa, um indivíduo, ou pode ser também a, a revista, o jornal onde aquele texto está inscrito. Esse tipo de artigo de opinião a gente chama de editorial, mas emite uma opinião. E o objetivo, ou seja, a função, para que alguém escreve um artigo de opinião? É para informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Persuadir significa convencer, fazer o leitor pensar igual a pessoa que escreveu, mas fazer isso por meio de argumentos, expressando o que é a opinião da pessoa e não fazendo o leitor acreditar que aquilo é a verdade absoluta. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação em massa, ou seja, na televisão, no rádio e nos jornais. A gente vai encontrar artigos de opinião nesses locais. E as características do artigo de opinião são textos escritos em primeira e terceira pessoa. Ó, vocês estão vendo que aparece aqui todas as vezes que você mandam alguma coisa na plataforma, né? Vejo tudo. Mas voltando aqui, características do artigo de opinião. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Lembra que a notícia tem que ser escrita em terceira pessoa, que você tem que se distanciar? O artigo de opinião, não. Como é a sua opinião que está sendo expressa, você pode escrever em primeira pessoa, mas pode escrever em terceira também. Aí vai a escolha pessoal de cada um. Uso de argumentação e persuasão. Argumentar e persuadir, convencer. Você vai usar elementos para convencer o leitor sobre aquilo que você pensa, para que ele pense igual a você. Geralmente são assinados pelo autor, no final o autor coloca lá o nome dele. São veiculadas nos meios de comunicação, como a gente já viu, jornal, TV, etc. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A notícia possui uma linguagem simples e objetiva, mas não subjetiva. No artigo de opinião, a linguagem pode ser subjetiva também, porque ela expressa a opinião do sujeito. Isso é uma linguagem subjetiva. Abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, parecidos com a notícia, né, que tem a manchete. O título também precisa atrair o leitor. Contém verbos no presente e no imperativo, que é porque ele está falando de um fato atual, certo? Mas nada impede também que ele lembre momentos do passado para justificar a sua argumentação. Então, pode ter verbos no passado e até no futuro, vai depender do contexto.
E a estrutura do artigo de opinião? Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativo argumentativo. Texto dissertativo argumentativo é o mesmo que se faz na redação do Enem. E normalmente tem essa estrutura aqui, o artigo de opinião e a redação do Enem. Introdução, que é o primeiro parágrafo, né? Exposição e apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. O que significa isso? Significa que ele vai falar sobre um assunto e esse assunto vai ser apresentado nessa introdução, nesse primeiro parágrafo. Desenvolvimento, que pode durar 2 ou mais parágrafos, 1, 2, 3, quantos o autor quiser. É a interpretação, é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, lá no primeiro parágrafo, que foi a introdução, ele expôs o assunto, ele vai falar sobre determinado tema. Depois, no desenvolvimento, ele vai interpretar esse tema, mostrando o seu ponto de vista do autor, e tentando convencer o leitor de que o seu ponto de vista é o melhor, para que o leitor adote também o mesmo ponto de vista do autor. Ele vai fazer isso por meio da argumentação. E a conclusão é onde ele fecha a opinião dele, onde ele conclui. É a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Então, ele falou sobre um tema, ele convenceu você da opinião dele, ou tentou, pode ser que você não tenha se convencido, e no final ele vai reforçar qual é a opinião dele, dizer por que essa opinião é a mais acertada frente àquele assunto. É um texto de convencimento. Agora, eu ia apresentar para vocês aqui nos slides um artigo de opinião, mas eu decidi que não vou fazer isso. Eu vou mostrar para vocês na prática. Então, vamos lá para o Google. E aqui eu estou com várias abas abertas em grandes jornais do Brasil. O primeiro é o Correio Brasiliense, o segundo é a Folha de São Paulo, o terceiro é o Estadão, né, o Estado de São Paulo, e o quarto é o Globo. E eu vou mostrar para vocês que todos esses jornais, eles têm seções destinadas à opinião, seções destinadas à opinião. Então, eu tenho aqui a primeira página do Correio Brasiliense. Observem uma coisa interessante, uma notícia que está em destaque. Artigo aponta que vacina de Oxford em teste no Brasil é segura. Isso é um fato, é uma notícia, não é um artigo de opinião. Vamos ver os artigos de opinião aqui. Eu entro aqui em seções, vocês viram onde eu entrei? Seções, seções de novo. E aqui eu tenho uma coluninha, ó, opinião. Aqui eu tenho outros textos. Esses textos não são simplesmente notícias, eles são artigos de opinião, eles emitem uma opinião. Diferente da notícia, que não pode emitir uma opinião, mas que tem que emitir simplesmente o fato, o artigo de opinião ele vai emitir uma opinião sobre um fato. Então vamos ver quais são os artigos de opinião do Correio Brasiliense. Seletividade punitiva e a capa. Não sei sobre o que se trata só pelo título. Este ano não será um ano perdido, né? Provavelmente sobre a pandemia, quarentena. É que ele já vai falando sobre as notícias. Mas eu tenho aqui esses dois artigos de opinião em destaque aqui no Correio Brasiliense. Vamos lá para a Folha de São Paulo? Folha de São Paulo. Deixa eu atualizar aqui, bonitinho. Primeira capa, a capa, né? A primeira página principal da Folha de São Paulo. Vamos ver o que está em destaque? Vacina de Oxford contra a Covid é segura e produz resposta imune, mostram resultados iniciais. Olha só, a mesma notícia que estava lá no Correio Brasiliense. Por que essa notícia aparece no Correio Brasiliense e na Folha de São Paulo? Porque é um fato, é uma notícia relevante, é um fato, é um acontecimento. Mesmo que o Correio Brasiliense ou a Folha não concordasse com isso, não tem como negar que é verdade. Graças a Deus, né? Uma vacina aí contra a Covid. Tomara que realmente dê certo, que logo, logo a gente tenha uma vacina. Mas aqui a gente tem em primeira página uma notícia, um fato. Agora vamos ver, olha aqui, Folha de São Paulo, aí vem o menu, últimas, opinião, é a segunda palavrinha. Clicando aqui, a gente vê quais são as opiniões, ou seja, os artigos de opinião que tem aqui na Folha de São Paulo. E aqui a gente tem os editoriais, né? Correto mais inábil, armadilha à vista, o que a Folha pensa. São textos que vão emitir opinião da Folha de São Paulo, que é o jornal,
ou de alguém que escreve para a Folha de São Paulo, de algum autor, sobre determinado fato. Então, eu tenho aqui vários artigos que são artigos de opinião. Vamos lá para o Estadão. Deixa eu atualizar. Olha só, de novo aqui, vacina de Oxford para Covid-19 é segura e induz resposta imune, dizem cientistas. Gente, mas será que o Estadão copiou a Folha de São Paulo, copiou o Correio Brasiliense para estar logo aqui no início? Não, o que acontece é que é uma notícia e as notícias são fatos. Fatos são os mesmos para todos os jornais, eles têm que noticiar a mesma coisa, porque foi assim que aconteceu. É a verdade dos fatos. Então, aqui eu tenho sobre a vacina de Oxford também, do mesmo jeito que estava lá no Correio Brasiliense e na Folha de São Paulo, porque é a notícia mais importante do dia de hoje. Vamos abrir aqui o menu do Estadão. Olha aqui, Jornal Digital Opinião. E aqui são as opiniões, os artigos de opinião do jornal Estadão. Então, eu tenho aqui: o óbvio nem sempre é óbvio, o dinheiro não é da Lava Jato, as contas dos partidos, otimismo no mercado imobiliário, negacionismo e políticas públicas, medo e insegurança. Então, eu tenho aqui artigos de opinião sobre variados assuntos, sobre variados temas, certo? Vamos lá para o Globo. O Globo. E mais uma vez, testes indicam que vacinas de Oxford e outras duas são seguras e induzem resposta imune. Mais uma notícia sobre a vacina de Oxford. Do mesmo jeito que estava nos outros jornais. Por quê? Porque é um fato, é um acontecimento. Não se pode mudar o que é fato. As opiniões podem ser diferentes, os fatos não. Quando alguém coloca uma coisa que não é verdade como fato, é uma mentira, é uma fake news. No caso, a vacina de Oxford é um fato hoje no Brasil. Hoje, segunda-feira, é a nossa notícia mais importante. E uma boa notícia, graças a Deus. Então vamos lá, aqui no menu do Globo. Rio, Brasil, mundo, economia, tananã, tananã. Opinião aqui depois de bairros. E aqui eu tenho vários artigos que são artigos de opinião. Reforma tributária leva governo a negociar projeto. Noruega já conhece os esforços da Petrobras no controle da corrupção. Alavanca providencial para o crescimento, etc, etc. Eu tenho a opinião de alguns colunistas, né? Negação do coronavírus por Bolsonaro é um processo corrosivo. Novo normal, talvez seja descoberta do outro como indispensável. A cidade submersa que o Chico cantou agora é real. Enfim, é a opinião dessas pessoas, tá? E eu tenho outros aqui também. Para que serve a escola? Papel orientador em relação à aprendizagem não pode ser facilmente substituído e etc. O que nós temos aqui? Opiniões. Vamos lá no Correio Brasiliense para a gente ver um exemplo de artigo de opinião? Então, vamos ver aqui. Aqui, achei um que é um artigo de opinião. Visão do Correio, ou seja, é a opinião do Correio Brasiliense. Fraude nas cotas universitárias. Vamos clicar nesse. Visão do Correio. Fraude nas cotas universitárias. Aí vem um monte de anúncio. Em 2017, a UNB recebeu mais de 100 queixas de candidatos que falsearam condições de negros ou indígenas para terem direito à cota. Ou seja, esse texto vai falar sobre fraude nas cotas universitárias, especificamente da UNB. E aqui no primeiro parágrafo ele vai apresentar. Denúncias de fraude nas cotas sociais e raciais aparecem na imprensa com indesejável frequência. As acusações não se restringem a esta ou aquela instituição, atingem as universidades públicas de norte a sul do país. Não por acaso são elas que oferecem excelência de ensino e possibilidades de pesquisa, daí representarem o objeto de desejo de pais e filhos. Aqui ele apresentou, né? Primeiro parágrafo apresenta o assunto que ele vai tratar. Mas observem que já tem marcas de opinião. Quando ele fala assim, ó, indesejável frequência, é uma notícia que não se gostaria de ter, é uma opinião. Não por acaso são elas que oferecem excelência de ensino e possibilidades de pesquisa. Não que não seja verdade, mas é uma opinião do autor, do Correio Brasiliense, no caso,
sobre as universidades públicas. Vamos para o segundo parágrafo. Em 2017, a UNB recebeu mais de 100 queixas de candidatos que falsearam condições de negros ou indígenas para terem direito à cota. A Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, no mesmo ano foi alertada de que brancos se diziam negros para usufruir do regime diferenciado. Em 2016, um grupo de alunos negros da Universidade Federal do Espírito Santo alertou para calouros que apelaram para a indefinição do termo pardo, a fim de ocupar vagas muito disputadas. Mas, apesar das acusações, o assunto caía no esquecimento tão logo passava o calor do momento. Por isso, surpreendeu o anúncio feito por duas instituições de expulsar alunos que ingressaram nos cursos por meios desonestos. Mesmo os formados tiveram o diploma cassado. A Universidade de Brasília, UNB, criadora do sistema em 2004, excluiu 15 estudantes e anulou a conclusão do curso de 2. A USP afastou um discente admitido com base em declarações falsas. Ou seja, essas universidades, a UNB e a USP, expulsaram ou cassaram diploma de alunos que entraram se dizendo negros quando na verdade eram brancos, ou se dizendo indígenas quando na verdade eram brancos. Trata-se de iniciativa correta. Até o início deste século, ocorria fenômeno revelador da desigualdade social do país, da desigualdade do país. Aqui eu tenho toda uma argumentação. Ele vai buscar o contexto histórico e social brasileiro para argumentar, né? Trata-se de iniciativa correta. Na visão do Correio Brasiliense, é correto encontrar esses alunos que falsificaram o processo de admissão, que mentiram sobre a cor da pele, sobre a sua etnia, para ingressar nas universidades públicas. Então, ele está argumentando. Trata-se de iniciativa correta. Até o início desse século, ocorria fenômeno revelador da desigualdade social do país. Vestibulares e demais processos seletivos praticamente só aprovavam candidatos brancos. Negros eram a exceção que confirmava a regra. A barreira estava na baixa qualidade do ensino fundamental e médio oferecido por estados e municípios. Brasileiros de baixa renda, sem recursos para arcar com mensalidades escolares, frequentam colégios públicos e, depois de anos de estudo, saem despreparados. Por seu lado, voltando aqui a uma opinião do Correio Brasiliense também, certo? Que os alunos frequentam colégios públicos e saem despreparados. Por seu lado, os que têm condições de pagar escola privada ganham um passaporte para atravessar a fronteira social, ou seja, quem paga a escola particular tem o passaporte, ou seja, livre acesso à universidade pública. Opinião do Correio Brasiliense. Perpetua-se assim o apartheid não escrito e com ele a perpetuação da pobreza. Se as pessoas não podem estudar nos níveis mais elevados, é mais normal que elas continuem pobres, né? Porque elas não têm acesso a melhores empregos e melhores condições de vida. Os excluídos do ensino de excelência têm o destino traçado. Serão excluídos das boas universidades, dos bons empregos, dos cargos de primeiro escalão. Eles têm cor, etnia e CEP. São negros, pardos e indígenas, que ainda sofrem os efeitos da colonização. Moradores das periferias urbanas, sofrem a falta do Estado ou recebem serviços públicos de baixa qualidade. Movimentos sociais pressionaram o legislativo a fim de criar ações afirmativas aptas a colorir a paisagem predominantemente branca. O que significa isso? Que os movimentos sociais, né, organizações sociais, pressionaram os deputados e os senadores para que eles criassem políticas de cota, ações afirmativas, para facilitar que pessoas de outras etnias, sem serem brancas, acessassem o ensino superior. Nasceram as cotas raciais e sociais para ingresso de negros, pardos, indígenas e pessoas de baixa renda em universidades federais. Hoje, 50% das vagas são carimbadas. As comissões avaliadoras para verificação das cotas devem estar atentas. Aqui eu tenho o fechamento. Aqui ele está emitindo a opinião dele, ele está fechando a opinião. Ele diz tudo isso, que é a opinião dele, ele vai concluir. As comissões avaliadoras para verificação das cotas devem estar atentas para punir as fraudes. A UNB e a USP saíram na frente, servem de exemplo. Esse texto ele fala sobre um fato, que é a investigação que está sendo feita na UNB e na USP contra as fraudes nas cotas.
Mas, a partir desse fato, ele emite a opinião do jornal Correio Brasiliense, ou seja, da equipe do Correio Brasiliense, sobre isso. E eles acham que essas investigações são certas, que elas devem continuar acontecendo e que elas devem punir quem comete as fraudes. Essa é uma opinião do Correio Brasiliense, é um texto cheio de opinião. Diferente de uma notícia, que ia simplesmente falar do fato sem a emissão da opinião. Certinho?